Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Berval, de língua portuguesa, né, e nós vamos iniciar as nossas aulas, os nossos trabalhos. E para início de conversa, eu gostaria de dizer para vocês que esse primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar fala sobre substantivos, que é a classe de palavra que dá nome aos seres. Então, é uma das principais classes gramaticais que a gente tem que estudar, que a gente precisa conhecer e que a gente precisa saber como essas classes gramaticais, como elas se relacionam, né? Como elas se estruturam para fazer parte da nossa língua. Então, os substantivos é uma das principais classes gramaticais, tá? E elas são muito importantes para que a gente trabalhe, né, o nosso conteúdo, para que a gente estruture a nossa língua. Então, para início de conversa, a gente tem a definição, tá? E o que seria essa definição? Substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres, né? Os objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Ou seja, tudo que a gente conhece tem um nome. Se tem um nome, esse nome é um substantivo. E aí a gente precisa, ao longo dessa aula, a gente vai vendo e vai desfazendo algumas histórias que foram sendo criadas, que a gente foi ouvindo ao longo da nossa carreira estudantil, né, sobre esses substantivos, algumas curiosidades que a gente vai conhecer, né, ao longo desse conteúdo. Então, para início de conversa, eu preciso saber que substantivos é a classe de palavra que dá nome aos seres, aos objetos, aos lugares, sejam eles seres reais, imaginários, seres animados, inanimados, objetos, tudo que existe e que tem um nome, esse nome é um substantivo. Então, como é que a gente precisa saber como é que esses substantivos se estruturam, tá? Então, são os termos que podem ser flexionados em gênero, e quando a gente fala de gênero em língua portuguesa, a gente quer saber sobre masculino e feminino, tá? Ele também se flexiona em número, que quando eu falo em número em língua portuguesa, eu quero saber sobre singular e plural. E ele também pode ser flexionado em grau, aumentativo e diminutivo. Essas funções aqui que a gente está falando sobre o substantivo são coisas que, se a gente for pensar, vocês já estudaram isso ao longo da carreira estudantil de vocês. Então, só que são coisas que acabaram ficando lá para trás e que a gente não usa muito no dia a dia, a gente não vai atrás dos porquês, tá? Então, em língua portuguesa, quando falamos sobre gênero, queremos falar sobre masculino e feminino, tá? Lembrando que há uma diferença entre gênero e sexo, tá? Quando a gente vai falar de seres vivos, a gente está ali falando com o sexo, mas quando a gente vai falar de gênero, é de um modo geral. Tanto serve para seres vivos como objetos, para todas as coisas, pessoas, coisas, animais. E aí a gente fala de gênero masculino e feminino. Número, singular e plural. Em grau também é aumentativo e diminutivo, que é uma categoria que a gente pouco utiliza ou que a gente pouco questiona sobre o aumentativo, mas tem coisas que não são fáceis para a gente pensar. Qual é o aumentativo de porta? Né? Qual é o diminutivo de porta, por exemplo? Que quando a gente pensa em portão, a gente pensa o quê? Que pode ser uma porta grande, mas também tem uma outra coisa com essa denominação. E aí a gente tem que, às vezes, pensar se eu estou utilizando o aumentativo do substantivo porta ou se eu estou falando sobre o substantivo portão, né? Que é aquele lugar de entrada, geralmente, é dos carros, tá? Que ele é maior. E aí a gente tem que pensar sobre esse detalhe. Sempre que usar um substantivo, eu preciso pensar o que esse substantivo está me dizendo. Se a gente está dizendo que ele é a classe de palavras que dá nome aos seres, né? Então, o que esses seres conversam comigo? O que eles têm a me dizer? E aí a gente passa para as classificações dos substantivos. Então, eu já sei que substantivos são as classes de palavras que servem para nominar as coisas, os seres de um modo geral, tá? E aí eu preciso pensar como é que são as classificações de substantivo. Então, eu vou pensar que todo substantivo ele pode ser comum. O que é um substantivo comum? É quando eu vou falar de uma coisa de um modo geral, certo? Designam os seres da mesma espécie. Por exemplo, quando você diz pessoa, eu não estou nominando essa pessoa. Eu não estou particularizando essa pessoa. Então, todas as pessoas são pessoas. Quando eu digo país, é um país sem especificar qual é esse país.
Então, substantivos comuns são todos aqueles que designam esses seres, esses objetos. Por exemplo, cachorro é um substantivo comum. Por que é um substantivo comum? Porque todos os cachorros são chamados de cachorros. Agora, quando eu passo a dar nome a esse cachorro, quando eu digo que o cachorro, sei lá, qualquer nome que você tenha do seu animal, ele passa a ser um substantivo próprio, mas a palavra cachorro, que designa todos os seres daquela espécie, é um substantivo comum, certo? Então, pensando que o substantivo comum são aqueles substantivos que designam os seres de uma mesma espécie, ou seja, é o grupão, é o geral, sem particularizar. Substantivos próprios já é exatamente o contrário do substantivo comum. Então, todo substantivo, ou ele vai ser comum, ou ele vai ser próprio. Então, quando a gente pensa em substantivos próprios, são aqueles que estão particularizados, tá, dentro de um grupo. E aí a gente já não está mais falando sobre um grupo de maneira geral. A gente está sendo específico. Por exemplo, é o Brasil entre os países, é Palmas entre as cidades, certo? É Tocantins entre os estados, é Maria entre as mulheres. Então, o substantivo próprio são aqueles que a gente escreve com letra maiúscula exatamente para diferenciar. Eu estou particularizando esse substantivo dentro da categoria, certo? Por exemplo, às vezes a gente recebe a atividade de alguns estudantes e nessa atividade vem escrito Palmas com P minúsculo, tá? E aí é uma falha, pois a Palmas, o nome da cidade, é um substantivo próprio e por isso deve ser grafado com a inicial maiúscula. Quantos de nós aí, às vezes, na hora de escrever o nome ou o sobrenome, vai lá e coloca, por exemplo, Ruberval com um R minúsculo, o Rodrigues com uma letra minúscula, tá? Iniciando com um R minúsculo. Então, o substantivo próprio é aquele que a gente precisa grafar com letra maiúscula, certo? Substantivos próprios são aqueles que vão particularizar um em razão do seu grupo, tá? Dos seus iguais. Então, o substantivo que não é comum, ele vai ser próprio. Comum são aqueles que designam os seres da mesma espécie, de maneira genérica, de maneira geral, e próprio é quando a gente particulariza um substantivo dentro dos seus iguais, tá bom? Os substantivos simples, né, que são aqueles formados por apenas uma palavra. Em língua portuguesa, ao longo da carreira estudantil de vocês vão encontrar muitas classificações de classes gramaticais que são caracterizadas como simples. O substantivo pode ser simples, o sujeito pode ser simples. Então, quando vier a classificação de simples para uma categoria gramatical, eu vou lembrar que ele é simples porque é formado por apenas uma palavra, tá certo? Por apenas um radical. Então, substantivos simples são aqueles que são formados por uma palavra. Carro, casa, livro, apenas uma palavra para formar esse substantivo, tá certo? Então, a gente já lembra que o substantivo, ele pode ser comum ou próprio, ele pode ser simples, tá? Quando formado por apenas uma palavra. Os substantivos são compostos, e aí a gente tem que lembrar, certo? Desse plural aberto, compostos, que são formados por mais de uma palavra. Guarda-chuva, segunda-feira, tá? Então, quando vier esse substantivo que é formado por mais de um radical, ou seja, eu tenho a palavra guarda, que existe separadamente, eu tenho a palavra chuva, que também existe separadamente. Mas aí elas estão ligadas por hífen para formar apenas um substantivo. Então, a esse tipo de substantivo eu vou chamar de substantivos compostos, tá bom? Porque é formado por dois radicais. E aí vocês poderiam me dizer, professor, e com as mudanças que aconteceram com as regras, né, ortográficas? Algumas palavras, por exemplo, guarda-roupa, que era escrito, né, guarda, hífen, roupas, houve uma mudança na escrita dessa palavra. Ela perdeu o hífen e ganhou mais um R. Então, guarda-roupas, hoje escreve-se uma palavra só, porém, ela tem dois radicais. Continua ali nessa palavra, guarda, que existe, é um radical, e roupa, que é um outro radical. Eu continuo tendo um substantivo composto, porque ele é formado por dois radicais, ou seja, por duas palavras, tá bom? Então, os substantivos também podem ser concretos ou abstratos. Essa questão aí pega um pouco, porque lá atrás, alguns professores disseram para a gente que
Substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso ver e que eu posso pegar. Substantivo abstrato é tudo aquilo que eu não posso ver, não posso pegar, mas sei que existe, tá? Então a gente precisa desfazer um pouco essa definição que nos deram no passado. Por quê? Substantivo concreto designa as palavras reais, concretas, seres que não dependem de outro para existirem. Por exemplo, quando a gente fala, e é muito comum as pessoas perguntarem, Deus é concreto ou abstrato? Fantasma é concreto ou é abstrato? E aí, por que a gente precisa pensar que esse tipo de substantivo acaba criando muitos problemas para o nosso entendimento? Quando a gente pensa no substantivo concreto, eu tenho que pensar que é o seguinte, é aquele ser, né, ou aquela coisa, aquele objeto, que para existir não depende de outro ser. Quando você diz, por exemplo, Deus, você nunca viu Deus, você tem a sua crença, ou não crê em Deus, mas você sabe que ele existe. Quando te fala sobre Deus, você é capaz, inclusive, de imaginar uma figura para esse Deus. Claro que essa figura são coisas que são criadas, são feitas pelas religiões, são feitas pela mídia, são feitas pelas pessoas de um modo geral, mas quando eu falo que Deus é um substantivo concreto, eu não estou dizendo porque eu acredito, só porque eu acredito nele que ele é concreto. Deus é um substantivo concreto porque, para falar dele, eu não preciso pensar na existência de outro objeto. Agora, vamos só exemplificar. Por exemplo, medo. O que é o medo? Medo é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Então, eu preciso pensar nessas coisas porque o medo só existe porque eu existo para que ele se manifeste em mim. Eu existo para sentir medo. A alegria só existe porque eu existo para sentir alegria. Então, são essas questões que a gente vai pensar. O que é o calor? É concreto ou é abstrato? Eu também preciso pensar nessas coisas para saber que a existência do substantivo concreto é aquele que tem existência própria, do substantivo abstrato é aquele que precisa de um outro ser para se manifestar. Se a gente diz que alguém é bonito ou que alguém é feio, essa outra pessoa, essa outra coisa precisa existir para que a beleza ou a feiura se manifeste, tá? O calor, eu preciso existir para que o calor exista. Então, a questão do substantivo concreto são aqueles que designam as palavras reais, tá? Que não dependem de outros seres ou de outras coisas para existir. Aí, no exemplo, eu coloquei menina, homem, fada. Aí vocês poderiam dizer, professor, mas fada não existe. Fada é um ser criado pela fantasia. Aí eu preciso lembrar o seguinte, quando a gente pensa, substantivo vai dizer que vai designar os seres reais ou imaginários, tá certo? Então, todos os seres que existem, sejam eles reais ou imaginários, eles são substantivos, eles designam alguma coisa, eles dão nome a alguma coisa. E aí eu preciso pensar só nessa questão de que, quando eu falo sobre concreto e abstrato, eu preciso pensar que seres concretos, substantivos concretos, são aqueles que têm existência própria, substantivos abstratos são aqueles que dependem de outros elementos para existir. São os sentimentos, estados, qualidades, ações. Quando você diz estou triste, o que é a tristeza? Você consegue criar uma imagem, criar um desenho para a tristeza, sem colocar um outro elemento? Mas quando alguém te pergunta, fada não existe. Mas quando alguém te pergunta, como que é uma fada? Se eu te mostrar aqui uma foto, um desenho de uma fada, você vai saber identificar. Se eu te mostro, por exemplo, um desenho de um fantasma, embora eu não tenha visto um fantasma, você vai saber identificar o que é o fantasma, certo? Então, essas questões são aquelas que nos levam a pensar que o substantivo concreto são aqueles que têm existência própria, substantivos abstratos são aqueles que dependem de outros elementos para existirem, tá? Então, quando você diz que alguém é inteligente, inteligente é concreto ou é abstrato? Então, eu preciso pensar que qualidades, são características de um outro ser. Qualidades é característica de um outro elemento. Qualidade é uma característica de uma outra pessoa. Quando eu digo trabalhar, o que é trabalhar? Certo? Então, quando eu digo correr, o que é correr?
Então, são questões que a gente tem que pensar nas situações que dependem de uma outra pessoa, de um outro ser, para que ela exista, para que ela se manifeste, tá? Então, só lembrando dessa questão dos substantivos, ou eles são comuns ou próprios, comuns quando eles designarem os seres de uma mesma espécie, de maneira geral, eles serão próprios quando eles designarem, eles particularizarem um elemento, tá? Dentro de um grupo, e eles são simples quando são formados por apenas uma palavra, eles são compostos quando eles forem formados por mais de um radical. Deixa eu só ver se não tem ninguém falando aí. José, Patrícia, eu não sei se tem alguém no chat, se tem algum. Tudo tranquilo, professor. Parabéns. Siga em frente. Tá certo. E os estudantes também, né, se estiver acompanhando e tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade também para interromper, tá bom? Sara? Tá ok, professor. Tá certo. Então, não, só concordar. Só para concordar comigo, né? Então, Sara, são essas situações, e demais estudantes, são as situações que a gente precisa pensar que elas se apresentam para a gente. Então, vocês poderiam me perguntar, professor, por que eu tenho que estudar isso? Porque toda vez que a gente vai fazer uma prova, e aí vamos pensar no Enem, vamos pensar nos vestibulares, vamos pensar em um processo seletivo que a gente vai fazer para entrar no mercado de trabalho, sempre terão essas situações que a gente precisa se mostrar familiarizado, certo? Aqui no ensino médio, o que acontece? O primeiro ano a gente vai falar da estruturação, da organização da língua portuguesa, tá? Então, quando a gente começa falando sobre a classe de palavras que dá nome aos seres, a gente tem que conhecer essas particularidades dessa classe gramatical, tá? Então, quando a gente fala sobre substantivos, a gente tem muito essa situação de perguntar principalmente sobre concreto e abstrato, tá? Então, são as situações que a gente precisa pensar nelas, porque elas causam dúvidas, elas causam dificuldades para a gente no nosso dia a dia. Então, essa questão, geralmente a gente ouve por aí dizer, espera lá, e Deus é concreto ou é abstrato? Tá certo? Homem é concreto ou é abstrato? Então, são as situações que a gente precisa sempre pensar na classificação das palavras. O substantivo, e aí vamos pensar o quanto é importante a gente conhecer a classe dos substantivos. Tudo que existe, tudo que nos rodeia, tem um nome. E esse nome por meio da classe gramatical de substantivo que ele é expresso. Então, a gente precisa pensar de maneira mais aprofundada sobre isso. Né? Vocês têm o material que a gente já distribuiu aí, que devem ter pego na escola, deve ter distribuído, para que vocês vejam esses detalhes. Então, até aqui a gente viu que todo substantivo é comum ou é próprio, comum quando designar os seres de uma mesma espécie, próprio quando particularizar um ser ou alguns seres em detrimento dos seus iguais, da sua espécie. Ele é simples quando formado por apenas uma palavra, ele é composto quando formado por mais de uma palavra ou mais de um radical. Vocês devem lembrar ainda, né, que todo o radical é aquela parte invariável da palavra. Então, às vezes, a gente junta para dar um significado. Por exemplo, quando você diz que vai no cardiologista, tá? Esse cardio é um radical que significa coração, então, por isso, o cardiologista é o médico do coração. A gente vai pensando sempre nesses detalhes quando a gente quer falar sobre os substantivos, tá? E aí, a gente falou também sobre concreto e abstrato. Concreto são aqueles que têm existência própria, que não dependem dos outros, né? As sensações, por exemplo, as observações, as opiniões que nós temos sobre as pessoas, a opinião que a gente tem sobre os seres, quando a gente diz que é bonito, que é feio, quando a gente diz que é quente ou frio, tá? Quando a gente diz que gosta ou não gosta. Então, isso tudo são percepções, são sensações. Então, essas percepções, essas sensações, tá? Esse estado, eu estou bem, eu estou mal, e isso tudo são substantivos abstratos, tá? Porque eles dependem de um outro elemento para se manifestar, tá bom? Os substantivos também podem ser primitivos. O que são primitivos? O próprio nome já diz. Primitivos são aqueles que não derivaram de outros, tá? É a palavra na sua menor especificação, digamos assim.
Eu posso falar de casebre, casarão, tá certo? Casinha, mas a palavra original, a palavra primitiva é casa. Então, se eu dissesse para vocês que aquela senhora vive em um pequeno casebre, vocês já iriam saber que casebre estava relacionado à palavra casa. Se eu digo que a folhagem daquela árvore está muito bonita, eu estou me referindo à palavra folha. Então, a menor palavra é o substantivo primitivo, tá certo? E todos aqueles que têm uma especificação maior, aí nós chamamos de derivado, que são aquelas palavras que derivam de outras. Por exemplo, o casarão, o casebre, tá? Quando você diz assim, que foi aquele aguaceiro, tá? Então é uma palavra diferente que você não usa todos os dias, mas você precisa pensar. Quando você diz aguaceiro, você está se referindo a água. Então eu teria água como sendo substantivo primitivo e eu teria aguaceiro como substantivo derivado. Então vejam que é como se os substantivos eles andassem aos pares. Ou ele é primitivo ou ele é derivado. Por quê? O primitivo é a menor partícula, digamos assim, de significação que a gente tem na palavra. E os derivados são aqueles que têm o radical, né, tem aquela parte invariável, e a menor forma que a gente encontra, e tem ainda outras especificações dentro da palavra. Então, substantivos primitivos são aqueles que são os originais, tá certo? Dos quais se originam outras palavras. Os substantivos derivados são aqueles que têm uma especificação maior. Digamos, é a palavra original mais as outras. Por exemplo, quando você encontra cantarolava, certo? Então, eu tenho que pensar de onde vem essa palavra, certo? Então, às vezes, ela não necessariamente é derivada apenas de um substantivo. A gente pode ter a derivação de verbo também, a gente pode falar sobre isso mais tarde, tá? Em outra aula, a gente vai ter que falar sobre esse tipo de formação de palavras. Mas só para que a gente consiga pormenorizar, separar um do outro. Então, ou ele é comum, ou ele é próprio, ou ele é simples ou composto, ou ele é primitivo, ou ele é derivado, tá? E aí a gente tem os coletivos, e esses coletivos, eles andam causando problemas aí pra gente, porque são aquelas palavras que se referem a um conjunto, tá? Quando você diz, é muito comum a gente ouvir as pessoas errarem a concordância, é óbvio que a gente não vai falar de concordância ainda aqui, porque a gente está falando de substantivo, mas só para a gente demonstrar que, por exemplo, o que é o substantivo povo? Certo? O povo ficou irritado. Povo é um coletivo de pessoas, porém a palavra povo é singular, então a concordância dele fica no singular. Só para a gente lembrar o que é o coletivo. Então, coletivo são aquelas palavras que se referem a um conjunto de seres iguais. Quando a gente diz que a flora brasileira é o conjunto de vegetais, são todas as plantas. A fauna brasileira é o conjunto de animais, certo? Um álbum é um conjunto de fotografias. E esses substantivos coletivos, a gente não tem muito mais o costume de ficar falando sobre eles. Mas se vocês pegarem os livros, principalmente livros mais antigos de língua portuguesa, quando vocês forem buscar lá, ou busquem na internet substantivos coletivos, que vocês vão ver uma lista de palavras diferentes e que a gente sequer sabe sobre o que essas palavras se referem. E, na verdade, são coletivos, tá? O que são coletivos? Para a gente pensar bem, é o conjunto, é um grupo, tá? Então, um grupo de seres iguais, tá? Então, quando eu falo povo, é um grupo de pessoas. Quando eu digo as pessoas também, eu estou falando de um grupo, de um coletivo, ou seja, de muitos seres iguais reunidos, tá? Então, substantivos coletivos, deem uma olhada, busquem na internet, busquem em livros mais antigos para vocês verem o quanto de informações interessantes que tem sobre essa questão de substantivos coletivos, né? Embora a gente seja aqui, a grande maioria de nós urbanos, mas tinha lá o coletivo de porcos, tá certo? É uma vara. E aí a gente não tem o hábito de usar a palavra vara com essa significação.
Então, são coisas que vão se perdendo, vão ficando aí para trás, mas que a gente precisa, pelo menos, conhecer. Então, substantivos coletivos, deem uma olhadinha na internet para vocês verem coisas curiosas que tem lá sobre esses coletivos. E aí eu preciso, professor, então eu preciso conhecer todos os coletivos? Não, não necessariamente. Bom seria se a gente tivesse essa competência, essa condição de aprender tudo, mas não é fácil saber tudo, eu diria que é até impossível, né, aprender tudo, mas pelo menos para a gente ter esses conhecimentos, ter mais informações sobre essas coisas, tá? A questão de palavras substantivadas é uma coisa que só mais para frente vocês vão utilizar, mas é apenas para que vocês tenham conhecimento, tá? Quando a gente estudar o artigo, a gente vai ter que falar sobre isso novamente. O que é uma palavra substantivada, professor? Palavra substantivada é quando eu uso uma palavra que tem uma classificação, certo? Que ela é uma outra classe gramatical, mas que se ela for colocada depois de um artigo, ela vira um substantivo, ou seja, ela será uma palavra substantivada. Quando você diz o primeiro a chegar vai ganhar um prêmio, por exemplo. Esse primeiro é um numeral, que indica o quê? A pessoa que chegou primeiro, tá certo? Então, indica a posição. Porém, eu tenho que pensar que, quando eu digo o primeiro, eu estou substantivando essa palavra primeiro, que originalmente é um numeral. Então, para que vocês saibam o que seria essa palavra substantivada. É quando a palavra tem uma classe gramatical definida, tá? Ela é numeral, ela é pronome, mas eu a coloco depois de um artigo e com isso ela vai passar a funcionar como um substantivo, tá? Então, é isso que chamamos de palavras substantivadas. São coisas que, ao longo da carreira de vocês da carreira estudantil, vocês vão perceber que algumas vezes a gente vai ter que ter esse jogo de cintura para mostrar que as palavras elas não são estáticas. Ora, elas podem pertencer a uma classe gramatical, ora, elas podem pertencer a outra classe gramatical, tá? Então, a isso nós chamamos de substantivação ou de palavras substantivadas. Então, quando a gente voltar a ter aulas, né, juntos ali, todo mundo junto, na mesma turma, eu vou voltar a perguntar sobre isso, sobre as palavras substantivadas. Porque não é só agora, no primeiro ano, na primeira série, que elas serão importantes. Elas irão acompanhar vocês o tempo todo, tá? Vocês vão precisar ter essa percepção, certo? De que uma classe gramatical, ela pode ocupar outra função dentro da frase. Tá? E aí, quando a gente for lá no terceiro ano, lá na terceira série, for estudar sintaxe, a gente vai ter muito o que falar sobre isso, sobre essa mudança que a gente pode ter na classificação das palavras, tá? Por exemplo, morrer é verbo. E olha o que diz essa frase. O morrer pertence a Deus. Então, a palavra é um verbo originalmente, porém, antes desse verbo, foi colocado um artigo. Então, toda palavra que for colocada depois de um artigo, se ela pertence a outra classe gramatical, automaticamente ela vai ser substantivada, tá bom? É um índice de substantivação, digamos assim, a terminologia que é utilizada. E aí, seguindo, né, a gente tem que pensar o seguinte, lembra que eu disse lá atrás, que o substantivo ele pode variar. Ele pode variar em gênero, e se a gente está falando sobre gênero em língua portuguesa, estamos falando sobre o quê? Sobre masculino e sobre feminino, tá? Eles podem variar em número, quando a gente fala em número em língua portuguesa, nós queremos nos referir a singular e plural. E quando a gente fala sobre grau, nós queremos falar sobre aumentativo e diminutivo. Aqui, a gente, por enquanto, vai falando sobre aos gêneros, tá? Então, quanto aos gêneros, os substantivos, eles têm umas definições, umas divisões que elas são um pouco mais, digamos assim, um pouco mais poupudas e que merecem um pouco mais da nossa atenção, tá bom? Então, porque tem palavras que a gente fica na dúvida se essa palavra é masculina, se essa palavra é feminina. Então, isso realmente causa dúvidas
até para a gente que já estudou um pouco mais que você, já tem um pouco mais de tempo na estrada aí, e a gente acabou ficando na confusão. Quando você diz, por exemplo, é o alface ou é a alface? Tá certo? Então, tem várias palavras que, assim, são do nosso dia a dia, mas que a gente não tem certeza quanto ao gênero a que essas palavras pertencem. Então, nós vamos pensar o seguinte, que quanto ao gênero, os substantivos podem ser uniformes ou biformes. Uniformes, como o próprio prefixo já diz, que tem apenas uma forma. Não importa se no masculino ou no feminino, mas ele vai apresentar uma única forma. E por isso, os substantivos uniformes, eles têm 3 subdivisões. Eles podem ser comum de 2 gêneros, eles podem ser sobrecomuns e eles podem ser epicenos. E aí a gente vai separando um pouquinho as coisas. Quando a gente diz, por exemplo, que os substantivos uniformes, eles especificam essas questões, né, que pode ser comum de 2 gêneros, sobrecomum e epiceno. E aí nós vamos pensar o seguinte, comum de 2 gêneros, quando se refere, eu tenho uma mesma palavra e antes dela eu vou colocar o artigo para saber se é masculino ou feminino. Artista, jornalista, dentista, qual que é a alteração que tem no substantivo? Nenhuma, porque ele é comum aos 2 gêneros, ou seja, o substantivo não muda, por isso nós dizemos que ele é comum. Vejam que na palavra artista não tem nenhuma mudança para dizer se é homem ou mulher. A mudança vai para o artigo que o acompanha, o artista, a artista. Tá? Então, comum de 2 gêneros são essas palavras que não mudam para quando eu quero falar de um gênero ou de outro. Gente, de vez em quando eu fico olhando aqui, porque eu fico pensando se tem alguém falando aqui no chat, embora eu sei que o nosso diretor e coordenador tem gente aí atento, olhando. Mas de vez em quando, eu vou ficar olhando aqui para o celular, que é exatamente para ver se tem algum questionamento, se tem alguma interrupção, tá bom? Que às vezes eu falo rápido demais e acabo não parando para ouvir ou para ver se tem algum questionamento, alguma intervenção, tá bom? Então, voltando aqui, quando nós dizemos que uma palavra é comum aos 2 gêneros, é porque ela não muda. Quando você tem, por exemplo, a testemunha, você não diz, aí você tem que começar a pensar, tá? É diferente de quando você diz o artista e a artista. Eu tenho a mesma forma e eu uso apenas o artigo. Eu digo, por exemplo, é diferente de dizer o cantor, a cantora, porque na palavra cantor e cantora colocou-se o a para dizer que é feminino, para fazer essa diferença, o que não é o caso do comum de 2 gêneros. A palavra, por exemplo, isso se aplica muito às profissões, tá? Quando você diz que é um tenista, tá certo? Se disser que o tenista venceu a partida. Você só sabe que é do gênero masculino porque você colocou o artigo o. Mas quando você coloca a tenista, tá? Você só sabe que o gênero é feminino não é pelo substantivo que você sabe, é pelo artigo que acompanha. Então, comum de 2 gêneros, obrigatoriamente vai vir acompanhado por um artigo. Quer seja o artigo masculino, o, aí, né, a pronúncia depende, não é errado, não é certo ou errado dizer o artista, falar o o ou falar o, tá? É uma questão apenas de regionalismo, e a artista. Então, quando você usa, principalmente com profissões, nós temos um substantivo que é comum de 2 gêneros, ou seja, você percebe que na palavra, no substantivo mesmo, não ocorre mudança nenhuma, tanto no masculino quanto no feminino. A mudança vai para o artigo. E aí a gente tem os substantivos que são sobrecomuns. O que é sobrecomum? É uma palavra que se refere apenas a pessoas. Vamos ver. A criança, o cônjuge, a testemunha. Como é que você diz isso no masculino ou no feminino? No caso de a criança, você pode dizer o criança? Não, de jeito nenhum, não cabe dizer. Então, ele é um substantivo sobrecomum porque ele só se refere a pessoas, tá? Ele não pode ser utilizado para coisas, certo? Então, ele se refere a pessoas, não se refere a animais, não se refere a coisas. Então, aí, eu sei que ele só se apresenta de uma única forma, a criança. Você não tem como colocar isso no masculino. Você diz o cônjuge,
tá? Então, você está vendo que aí a palavra é sobrecomum por isso. Você diz a testemunha. Ele não tem uma variação, digamos assim. É o mesmo caso quando você diz a vítima do acidente. Quando você diz a vítima, quer dizer que a pessoa que sofreu o acidente é mulher? É do gênero feminino? Não. Quando você diz a vítima, você está usando um substantivo que é sobrecomum. Por quê? Primeiro, se refere à pessoa, tá? Porque os substantivos sobrecomuns é uma classificação que só se aplica aos substantivos em relação a pessoas, tá? E ele só se apresenta em um dos gêneros, ou no masculino, ou apenas no feminino. Nunca nos dois, certo? Sobrecomuns. E aí tem o epiceno. Por exemplo, qual é o feminino de onça? Você diz sempre a onça, você diz sempre a foca, você diz sempre o jacaré, tá certo? Você diz o papagaio. E aí eu preciso saber, por que que eu não tenho uma marcação nessas palavras para fazer o seu masculino e o seu feminino? Porque eu necessito utilizar a palavra macho ou a palavra fêmea. A onça macho, a onça fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea, tá certo? O sucuri macho, o sucuri fêmea. Então, são palavras que elas só precisam da palavra macho e fêmea para se explicar melhor, digamos assim. Então, epicenos apenas se refere aos animais, tá? E quando eu quero saber qual é o gênero desses animais, eu preciso das palavras macho e fêmea. Por exemplo, a palavra cobra. Você tem que dizer a cobra macho, a cobra fêmea. Então, são situações, são palavras que, animais que, para saber o seu gênero, eu preciso utilizar obrigatoriamente as palavras macho ou fêmea para designar o gênero desses substantivos. Certo? Então, quanto aos gêneros, eu preciso pensar que eles podem ser uniformes e eles podem ser biformes. Professor, quais seriam os biformes? O cantor, a cantora. O professor, a professora. Então, como é que eu vou saber se ele é uniforme ou biforme? Se ele é biforme, ele vai ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. E essa marcação ela vai vir exatamente no próprio substantivo. Cantor, cantora. Tá? Ela tem o artigo, mas se eu usar apenas o substantivo, eu vou conseguir identificar o gênero dentro da própria palavra, dentro do próprio substantivo, tá bom? Cantor, cantora, professor, professora, tá? Então, são as palavras que têm essas diferenças. Por exemplo, e aí vocês poderiam me perguntar, professor, e algumas palavras, por exemplo, ator é o masculino e o feminino é atriz. E aí, qual é essa diferença? Apenas porque eles são substantivos biformes. Ele tem uma forma para o masculino, outra para o feminino. Pode ser que essa marcação dos biformes seja na própria palavra, no próprio substantivo que vem com o a para fazer a diferença do masculino e do feminino, cantor, cantora, professor, professora, mas pode também ser aquelas palavras que são diferentes. O masculino é o boi, mas o feminino a vaca. Um substantivo não tem nada a ver com o outro, mas eu sei que um é o feminino do outro. Por isso eu vou dizer que esses são substantivos biformes, tá certo? O bode, a cabra. Então tem palavras que o masculino e o feminino, eles têm essas diferenças, mas eles não deixam de apresentar duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Professor, por que então que eu tenho que me preocupar muito com esses uniformes? Porque os uniformes eles têm essa subdivisão, tá? Que os classificam como sendo ou comum de dois gêneros, ou sobrecomum, ou epiceno, tá? Então eu tenho que pensar nessas especificações, tá bom? E aí eu volto a lembrar, comum de dois gêneros quando você vê que a marcação do gênero não está no próprio substantivo. A marcação está no artigo que antecede o e a. O artista, o jornalista, tá certo? A jornalista, o dentista, a dentista. Sobrecomum, quando a palavra se refere apenas às pessoas e ela apresenta apenas ou no masculino ou no feminino. A criança, a vítima, a testemunha. Então, ela não tem uma variação no masculino. Então, a isso eu digo que são sobrecomuns. Lembrando que o sobrecomum só se aplica a pessoas, tá? A animais eu tenho
a palavra que é epicenos, tá? Os substantivos epicenos são aqueles que precisam das palavras macho ou fêmea junto a ele para saber se está falando do gênero masculino ou feminino, tá bom? Como a gente bem tem aí nos exemplos. Foca, a foca macho, a foca fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea, certo? Então, para que vocês pensem, quando forem responder as atividades aí, nessa diferença dos epicenos, dos sobrecomuns, dos comuns de dois gêneros, tá bom? E aí as atividades, elas já foram impressas, elas têm também, a gente vai disponibilizar na plataforma, quem quiser acessar na plataforma, mas que é o principal caminho, a principal forma, tá, de acesso de vocês. Aqueles que já informaram para a escola que não teriam como fazer a impressão, né, a escola também disponibiliza esse material impresso para vocês pegarem na escola, tá bom? E aí a gente tem algumas particularidades Eu estou fazendo de gênero. pela plataforma, professor. Sem problema, é o principal, até melhor para a gente, tá bom? Ok. E aí, meu povo, gente, se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida também, fiquem à vontade, tá bom? Para me interromper. E aí a gente tem umas particularidades de gênero, como é que eu vou saber isso? Primeiro que são palavras aí, essas que eu coloquei são palavras que não são muito comuns, não são do nosso cotidiano, mas são palavras que tanto você pode usar no masculino quanto no feminino. Quando você diz que são águas caudalosas, é um rio caudaloso, é que tem muito, que é cheio, tá? Então, tanto pode dizer que é o caudal quanto a caudal, não há problema. A doença lá, você pode dizer que é o cólera ou você pode dizer a cólera, tá? E aí ele tem vários significados. Tem a doença, cólera também pode ser entendido, né? Pode definir também aquela pessoa que tem a ira, que tem a raiva, né? Ele teve um ataque de cólera, tá? O diabetes, a diabetes, e aí você pode tanto no singular quanto no plural, mas pode ser qualquer uma das duas. Tem o laringe, a laringe, o personagem, a personagem principal, então não há problema tanto dos dois. O ágape, a ágape, tá? E aí isso também era o nome de uma refeição, tá? Um tipo de refeição, algo nesse sentido, mas que você pode usar tanto no masculino quanto no feminino. Então, para a gente lembrar que algumas palavras, elas não têm um gênero definido, elas não têm um gênero certo, tá? Então, por isso, elas podem ser utilizadas tanto em um quanto no outro. Mais ainda, particularidades do gênero dos substantivos é que tem alguns que a gente usa no dia a dia e parece que a gente faz questão de inverter. Quem nunca disse que foi comprar o alface, o molho de alface, o pé de alface? Então, alface não é masculino como a gente diz no dia a dia, o alface, tá? Alface é um substantivo que é feminino, mas no dia a dia, no uso comum, a gente geralmente diz o alface. A gente diz a champanha, tá? Quando na verdade é o champanhe. E você diz assim, eu tenho uma dó de fulano, eu tenho uma dó dos animais que vivem na rua, e aí dó é um substantivo masculino, tá? E no dia a dia a gente geralmente usa que tem uma dó, eu fiquei com uma dó de fulano, dificilmente você encontra alguém dizendo eu fiquei com um dó de fulano, tá? Então, dó masculino, o guaraná já é normal, que a gente usa assim também. O herpes, né? Que é aquele problema que tem lá, a doença, tá? E, na verdade, geralmente as pessoas dizem a herpes, tá? Por ser uma doença, mas na verdade é o herpes, tá? É o pernoite e não a pernoite. A cal, tá? Aquele pozinho branco lá que usa para pintar o meio-fio, o tronco das árvores ali, é usado para limpar a água, para alcalinizar a água, alguma coisa. Então, é a cal e não o cal. É a libido e não o libido. A gente diz o mascote, mas na verdade é a mascote, tá? A sentinela, que é aquela pessoa que fica ali vigiando, tá? Então, também é feminino. E aí eu tenho que pensar o seguinte, que nem sempre a questão da mudança de gênero, a palavra continua com o mesmo significado. Então eu tenho que pensar que, às vezes, a palavra que eu uso no masculino,
tem um sentido, e quando eu mudo para o feminino tem outro sentido. Você diz que ele é o cabeça da organização. Então, o cabeça é chefe, é líder, mas quando você diz é a cabeça, é a parte do corpo. E aí a gente precisa pensar que, com essas mudanças de gênero, a gente tem sempre que ter cuidado com a forma que a gente fala. Vocês já ouviram, por exemplo, uma preocupação que tem agora. As pessoas chegam e dizem boa noite a todos e todas, ou boa noite a todas e todos, tá? Porque, assim, na língua, se a gente for falar a origem lá, a gente vai saber o quê? Que a palavra todos define homens e mulheres, tá certo? Do mesmo jeito, quando na Bíblia diz que os homens, ele não está se referindo apenas às pessoas do sexo masculino, está se referindo a homens e mulheres. Porém, no dia a dia hoje, na prática, tá? Com as questões das mudanças sociais, a gente sempre diz, então, boa noite a todos e todas, para que todos fiquem se sintam inseridos. E aí tem todos também, que são algumas vertentes, né, que já estão mudando, quando não querem a designação de gênero, que é a questão da binaridade, que são pessoas binárias, por exemplo, que elas não se sentem do mesmo gênero, que elas nasceram do mesmo sexo. E é uma outra questão, é uma outra discussão aí, mas para a gente ter o cuidado com essas definições, certo? Sempre lembrando que, quando eu estou falando sobre substantivos, eu preciso pensar que, às vezes, mudar o gênero do masculino para o feminino, eu vou mudar completamente o sentido da palavra. O caixa é o funcionário do supermercado. Mas, por exemplo, a caixa, tá, é o objeto. Então, pode dar a entender uma coisa diferente. E aí eu tenho que sempre ter cuidado. Quando vocês forem escrever, e agora a gente vai falar um pouco sobre redação também, a gente precisa sempre pensar, fazer esse jogo de palavras, que às vezes, quando eu mudo o gênero, eu estou mudando também o sentido da frase, tá? O capital, dinheiro, mas a capital é a sede do governo, é a cidade principal. E um erro que quase todos nós cometemos. Quando a gente diz grama, eu vou comprar 500 gramas de carne, 500 gramas de batatinha. Sempre que você usar a palavra grama para se referir à unidade de medida, tá? Medida de massa, sempre e obrigatoriamente você vai dizer que comprou 500 gramas, 200 gramas, 300 gramas. Não existe. A palavra grama no feminino se refere ao capim, a relva, aquilo lá que a gente planta no jardim, certo? Então, é uma diferença e que no cotidiano da gente, a gente precisa se ligar nessas coisas. Então, sempre que vocês estiverem falando de unidade de medida, tá, de massa, de peso, é sempre no masculino. Então, você vai comprar 300 gramas de carne, 800 gramas de farinha. Sempre, sempre, sempre no masculino. E jamais, jamais usar a palavra grama no feminino, se não for para se referir à relva, ao capim. A unidade de medida é masculino, tá bom, gente? O guia, aquele que serve de guia, o moral, a moral. Então, sempre, essa mudança de gênero, ela pode trazer também, ela pode carregar outras definições e que a gente precisa ter cuidado com essas definições, tá? Então, as atividades que vocês receberam ou que estão na plataforma usando isso, eu preciso sempre pensar, tá? Que essas explicações que vocês têm aqui, que vai ficar disponível para acessar em um outro momento, é para tirar as dúvidas de vocês com relação a esse conteúdo que são os substantivos, tá? Que é uma das classes gramaticais mais importantes, né? E que a gente vai ver sempre. Quando a gente for estudar qualquer outra classe gramatical, necessariamente a gente vai esbarrar nos substantivos para que a gente possa entender, tá? Essa organização que a gente está falando. E aí, se vocês tiverem algum questionamento, algum comentário sobre substantivos, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade que se apresentou sobre os substantivos ao tentar fazer as atividades também, eu fico à disposição. Lá naquele roteiro de estudo que vocês receberam, vocês têm o meu e-mail, tem o meu WhatsApp também, para que vocês possam tirar essas dúvidas, fazer os questionamentos, mas também agora é o momento que a gente pode usar para tirar dúvidas sobre isso.
e eu espero que que a explicação tenha esclarecido um pouco mais qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? E aí eu fico à disposição para algum questionamento, se houver, tá bom? Não, nenhum. Sara, Eurilene, eu estou vendo que está aparecendo na minha tela aqui. No momento, não, professor. Não, professor. Não, né? Explicou direitinho. Tá direitinho, né? Então tá bom. Porque aqui também a gente está se reinventando, né? Então, mas de qualquer forma, eu continuo à disposição de vocês, tá? Eu vou só finalizar aqui, então, essa parte de substantivos, mas continua, vocês vão ter esse acesso, né, ao material, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, para resolver as atividades, as coisas que tem, podem ficar à vontade. Tem lá o meu e-mail, tem o WhatsApp para vocês mandarem, tá bom? Então, sobre substantivos, né, a gente para por aqui, porque aí a gente tem que fazer algumas coisas sobre a redação, tá bom? Então, sobre substantivos, é a finalização, e a gente passa agora a falar sobre a redação, tá bom? Oi, Eurilene, você levantou a mão, você quer falar? Sim, quero falar aqui, redação, eu sou professor, eu sou péssima. Não, mas Preciso aprender. Mas olha, curiosamente, Eurilene, olha o que acontece. A gente tem a dificuldade, e aí em redação, eu não sei se o José Antônio precisa que faça alguma marcação aqui para começar, ou pode só continuar? Pode continuar, professor. Tá. Gente, com relação à redação, olha o que acontece. Desde que nós éramos crianças, a gente tinha sempre a mania de contar histórias. A gente vive contando histórias. Só que o nosso hábito, né, nesse contar histórias, eu vou falando, olhando aqui, porque eu estou só abrindo o arquivo aqui. Nesse nosso hábito de contar histórias, a gente não aprendeu a escrever histórias. Mas todos os dias a gente faz esse exercício de criar histórias, de contar histórias. Na verdade, a gente não tem o hábito de escrever as histórias, certo? Então, assim, e aí a gente tem essa dificuldade, porque, na verdade, a gente sempre foi mais de falar do que de escrever. Então, a nossa dificuldade, Eurilene, como você falou, é exatamente porque a gente não exercitou essa outra parte, tá? Mas, assim, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa pensar nas situações. O que eu vou escrever? Sobre o que eu vou escrever? E aí, no material que vocês receberam, né, a gente fala sobre a narração. E o que é a narração? Né? Se a gente for pensar sobre isso, quando você chega em casa, você vai na festa, ou principalmente essas questões da pandemia, eu acho que todo dia alguém conta e ouve uma história sobre... Alguém conta e ouve histórias sobre alguma coisa, certo? E aí você vai e você passa essa história adiante. Você conta. Mas para contar uma história, você precisa de alguns elementos. Primeiro, porque a gente está falando sobre narração. Então, quando eu falo sobre a narração, eu preciso pensar quais são os marcadores que eu vou utilizar para fazer essa narração. Por exemplo, toda história ela precisa de um assunto, ela precisa de um enredo, tá? Então, na narração, eu tenho que lembrar que eu preciso de elementos, tá? Então, quais são os elementos que eu vou precisar? Deixa eu só me entender aqui com a tecnologia. Deixe-me ver aqui se eu apresentar. Gente, me digam quando aparecer aí. Aparece o texto da redação? Alguém me sinaliza aí, por favor. Apareceu, professor. Está aparecendo sua Tá certo, foto obrigado, aqui, José. professor. Então, gente, só a minha foto?
Mudou aí? Por agora só. Peraí, então, deixa eu ver. Mas, peraí. José, você consegue visualizar o texto sobre a narração? Que é o que tem que estar aparecendo para todo mundo? Sim, professor. Tá, então tem que ver aí, só atualizar a sua tela aí, viu? Não sei se foi a Eurilene, se foi a Sara que falou. Então gente, a narração ou texto narrativo é o relato que a gente vai fazer sobre alguma coisa. Nesses dias a gente está cheio de histórias. Quando a gente vai contar que algum colega ou algum parente, alguém foi acometido do vírus aí, do coronavírus, quando a gente vai contar do que ouviu na TV ou no noticiário sobre o fechamento dos bares, sobre o fechamento dos locais de trabalho. Então, a gente está sempre contando histórias. Então, essas histórias, elas precisam de alguns elementos. Então, é uma sucessão de acontecimentos. Eu não sei se todo mundo tem aí o hábito de ver novelas, de ver filmes, mas o que é uma novela? O que é um filme? O que é um jornal? Eles narrarem, eles contarem o que eles viram ou ouviram. E aí, isso nós chamamos de enredo. É uma sucessão de acontecimentos. Então, o enredo é a história que você vai contar. Então, na narração, você sempre vai contar história. E toda história precisa de alguns elementos. Ela já tem um enredo, que é a própria história, ela precisa de um espaço. Se você vai contar uma história, onde é que essa história se passa? Quando foi que essa história se passou? Foi ontem? Foi hoje? Será amanhã? Ela aconteceu onde? Em casa, na rua, na igreja, na cidade, no estado, no país. Nós temos que localizar ela no tempo e no espaço. De que tempo nós estamos falando? Eu posso contar uma história, eu posso narrar uma história, eu posso imaginar uma história que se localize no presente, no passado ou no futuro. Então, o meu enredo, eu dou a ele o tempo que eu quiser. Eu vou dizer onde ele acontece, tá? Eu vou dizer quando ele acontece. Então, todo enredo, toda história que vai ser contada, ela precisa desses elementos. Então, quais são os elementos da narrativa? O enredo, que é o assunto, é a história que você vai contar. Os personagens, que são as pessoas que estão envolvidas nessa história. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre uma novela, a gente acaba sendo induzido a conhecer o personagem. Então, você sabe que o personagem namora a outra personagem, você sabe que ele é irmão de alguém, que ele é filho de alguém, que ele tem uma empresa, que ele tem um trabalho. Então, esses ou essas personagens, a gente acabou de ver que personagem pode ser tanto no masculino quanto no feminino, não tem uma definição, tá? Então, esses personagens ou essas personagens, elas têm uma história dentro desse enredo, tá? Esse enredo, ele precisa, e esses personagens precisam estar organizados no espaço. O que é o espaço? É onde a história se passa. Na proposta que eu fiz para vocês da atividade, eu peço que vocês me contem uma história, principalmente ligada a esses tempos de pandemia. Todos nós temos histórias para contar. Todos nós que estamos tendo que ficar em casa, todos nós que estamos tendo que ir trabalhar mesmo diante da pandemia, todos nós que estamos esperando chegar a nossa vez da vacina, tem aquelas pessoas que chegou a vez delas, mas elas não querem tomar a vacina. Então, tudo são histórias. Nós vivemos constantemente contando e fazendo histórias. Nós vivemos o tempo todo sendo personagem de história. Essa história precisa estar localizada também no tempo. Quando que ela se passa? É no presente? É no passado? A imaginação nos leva que essa história se passa no futuro, e ela tem que ter um narrador, que é quem está contando a história. Eu, como narrador, eu posso participar da história, mas eu posso apenas contar algo que eu vi ou ouvi. Certo? Então, esses são os elementos da narrativa. Professor, como é que eu vou fazer isso? Você vai me contar uma história. Digamos que na proposta que eu pedi para vocês, eu peço que vocês me contem. Então, vocês têm que ter uma história. Vocês precisam de um enredo. Então, o que vocês vão decidir me contar na história que vocês vão produzir? Quem são os personagens da sua história? É você, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu filho. Então, tudo isso são personagens. Onde é que essa história se passa? É na sua casa? É no seu ambiente de trabalho? É na sua cidade?
em que tempo que está, quando que esses acontecimentos, quando que esses fatos, né, viraram assunto para a sua história no presente, no passado, no futuro, o que que nós vamos estar fazendo daqui a um ano? A nossa vida tomou proporções, cheia de incertezas que a gente não sabe. Então, assim, a pandemia começou lá no começo de 2020 e a gente achou que em questão de meses a gente estaria livre dessa pandemia. E quanto tempo a nossa vida ainda continua diferente, né? Então, essa história, como é que você vai contar essa história, tá bom? Você vai dizer como as coisas acontecem. Então, eu já meio que sintetizei aí que enredo é o conjunto de fatos, né, que estão ligados, que estão encadeados e que você fundamenta a ação de um texto narrativo. Então, esse enredo pode ser organizado de várias formas. A organização da narração, gente, é minha. Eu que sou o narrador, eu que sou o produtor dela, sou eu que digo como as coisas vão acontecer. Quantos de nós não leu o livro e quando chegou ao final do livro, o final da história a gente não gostou? A gente queria que fosse diferente. A gente assiste um filme, mas chega no final você fica insatisfeito porque você não gostou do desfecho que aquele enredo teve. Por quê? Porque o narrador decidiu o final da história dele. É o mesmo caso. Eu vou contar a minha história, sou eu que vou decidir quais são os elementos que eu vou contar do meu enredo, eu vou colocar nessa história. Quais são os personagens que eu quero que apareçam ou que eu quero que fiquem escondidos nessa minha história, tá? Então, esse enredo, esse conjunto de fatos que a gente vai misturando para contar a história. E aí, tem gente que tem facilidade de ser sucinto e ir direto ao ponto, e tem outros que ficam arroteando. Com os meus amigos, às vezes, falam, Berval, você começou numa história, já entrou em outra e saiu. Isso não é bom, certo? Porque mostra que a gente tem alguma dificuldade de organizar, de encadear o nosso enredo, tá? Então, mas é óbvio que nessa mistura que a gente vai fazendo, a gente tem a possibilidade de melhorar o nosso texto e melhorar o nosso enredo, tá bom? E aí tem a situação inicial, onde os personagens são apresentados. Se você vai me contar a sua história sobre como é que você está vivendo essa pandemia, você vai me dizer, é de casa, é do trabalho, o que você precisa sair para fazer? Precisa sair para trabalhar? Precisa sair para estudar? Ou precisa ficar em casa para estudar? Então, aí tem mais ou menos dizendo onde você vai dizer qual é a situação inicial, qual é o meio da história e qual é o desenrolar dessa história. O espaço é o lugar em que a narrativa ocorre, ou seja, ele depende de mim. Sou eu que vou dizer onde a minha história se passa, onde ela se passou, né? Que a construção do espaço é aquela coisa. Se você vai fazer uma narração, você vai descrever, você vai levar para o leitor do teu texto que ele saiba, olha, na minha casa é assim, assim, assado, no meu trabalho é assim, assim, assim. Então, quanto mais elementos você der para descrever esse espaço, para especificar o tempo, para explicar esse personagem, muito melhor para quem vai ler a tua história entender, tá bom? Então, essa questão eu já falei também, que a narrativa pode ser definida, né, como a duração da ação, pode ser o tempo cronológico, que seria o quê? A questão de horas mesmo, de tempo, mas pode ser psicológico. O que é o tempo psicológico? São os fatos que eu vou dizer, principalmente pensando em como eles aconteceram, em como eles me afetam, como é que a pandemia está afetando o seu comportamento, certo? Nós não estamos na nossa vida normal, nós não estamos na nossa vida real. E isso a gente tem impactos psicológicos, né? Então, é essa questão que a gente vai dizer, que é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada. O que essas vivências, o que esses acontecimentos estão fazendo comigo, tá? Então, ou pode ser o tempo linear, quando você vai dizendo que começou de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, tá? Ou quando você diz que foram horas de sofrimento, horas pensando naquilo, foram dias que a gente fica... o tempo marcado aí pelas emoções e não pelo relógio. Quando você vê um filme, uma novela, tem horas que você começa a se emocionar também, porque o personagem está dizendo aquilo. Então, é um tipo de tempo psicológico. Então, ele não é medido pelo relógio, e sim pelas emoções, tá? O narrador é aquele, é quem conta a história. Quem é o narrador da tua história? É você. É você que vai dar vida, vai dar voz, vai dar vez a esses personagens. Então, é você que vai construir
a sua narrativa, você vai colocar o seu ponto de vista. Eu sou obrigado a concordar com o seu ponto de vista? Não, você é obrigado a concordar com o meu ponto de vista de forma alguma. O que nós precisamos é pensar que o narrador, ele tem um papel fundamental nessa contação dessa história, tá? Para que ele deixe bem claro quem é o seu personagem, qual é o seu enredo, qual é o seu tempo, qual é o seu espaço, tá bom? E qual é o clímax da sua história. Então, o narrador, ele pode ser um narrador personagem, onde ele vai contando algo que aconteceu com ele, ou ele pode contar algo que ele apenas viu, apenas assistiu, né? Ele apenas tomou conhecimento. Então, esses tipos de narrador. E aí você escolhe que tipo de narrador você vai ser nessa sua proposta de texto, tá? Narrador personagem é quem conta a história da qual é participante. Ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. E a história é contada em primeira pessoa. Por que a história tem que ser contada em primeira pessoa? Eu, nós. Porque o personagem, porque o narrador também é personagem, ele está inserido na história. Então, quando o narrador está inserido na história, a história é contada em primeira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, esse narrador, ele precisa, se ele é personagem, então a história é contada em primeira pessoa. Se o narrador apenas conta uma história que aconteceu com outros personagens, com outras pessoas, aí é feita a narração em terceira pessoa, tá? Porque aí eles não vão apresentar, por exemplo, ele não é parte, ele está contando algo. Quem são as terceiras pessoas? É ele ou ela, tá certo? Ou quando a gente diz eles ou elas, ou seja, eu não estou inserido, eu que sou narrador, eu estou de fora, eu apenas vi dizer que eles estavam fazendo isso, que elas estavam fazendo isso, eu não sou personagem. Toda vez que o narrador não for personagem, estiver apenas contando a história, tá? Ela é contada em terceira pessoa, tá bom? Se ele é personagem, é em primeira pessoa. Se ele não é personagem, ele está contando o que viu ou o que ouviu, ele é em terceira pessoa. O narrador onisciente, ele não participa da história, mas faz várias intervenções com comentários e opiniões acerca das ações dos personagens, tá? O foco narrativo também em terceira pessoa, como tem um exemplo aí. Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mãe dos amiguinhos do seu Paulinho, 6 anos, olhavam-na com um ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto daquela idade, imagina, então ele está contando uma história, ele se mete na história, ele coloca a sua opinião, e aí ele é um narrador onisciente, porque ele sabe tudo o que aconteceu ali, e a história continua em terceira pessoa, tá? A personagem, ou o personagem, é um ser criado para um texto narrativo, ou seja, você pode simular as características, você pode inventar as características, tá? Você pode controlar as características dessa personagem. Então, ela pode ser personagem principal, ela pode ser personagem secundária, tá? Então, isso não tem dificuldade. E, ao criar as personagens, deve-se desenvolver características físicas e psicológicas para elas, tá? É preciso mostrar para o leitor. Eu vou ler o seu texto e vou ter que imaginar a pessoa que você descreveu, a personagem que você descreveu, eu vou ter que imaginar, eu vou ter que reconhecer o espaço que você descreveu, e quanto mais detalhes você me dá do espaço e do tempo em que as coisas acontecem, mais eu vou ter informações a respeito do seu texto, tá? Então, a proposta que eu havia passado para vocês, deixa eu até ver se eu olhar aqui. Ficou assim, a proposta da atividade, com base na leitura do texto apresentado, que trata sobre as... Deixa eu ver, acho que não sei se foi esse. Ah, tá, esse é do anterior, que eu já tinha passado, né? Deixa eu abrir aqui. Tá, esse é da atividade passada, mas que não era da narrativa. Então, da narrativa, eu pedi para que vocês criassem um texto falando sobre... Vou tentar abrir aqui. Sobre como vocês estão vivendo, né, essa pandemia. Né? Cria uma pequena narração sobre você nesse período de pandemia. Lembre-se que é necessário levar em consideração a necessidade de um enredo, ou seja, de uma história real ou imaginária, a necessidade de personagem, espaço, tempo e narrador. Ou seja, vocês que vão decidir de que forma vocês vão
apresentar essa história para mim. Porque, assim, a pandemia, esse tempo que a gente está vivendo, a gente está vivendo e cada um está vivendo de maneira diferente. E aí é aquilo que a gente precisa pensar. As recomendações que a gente tem é para que fiquemos em casa, mas nem todo mundo pode ficar em casa. Então, assim, tem toda uma questão que a gente precisa analisar, que a gente precisa pensar em como eu vou me posicionar, tá? Por exemplo, eu posso evitar ir a festas e tudo, mas eu posso precisar ir ao mercado, eu posso precisar ir numa farmácia, eu posso precisar ir no meu trabalho. Então, assim, eu vou ter os cuidados, eu vou ter cuidado com a minha família, com os meus amigos, mas tem coisas que eu preciso. E eu também não vou entrar em conflito com aquelas pessoas que dizem ter a necessidade de sair, que criticam quem sai para trabalhar. Então, é uma série de coisas que está colocando a gente em conflitos o tempo inteiro, tá? Mas esse texto da narração que eu pedi para vocês, na verdade, não é para criar o conflito, é apenas para que vocês me tragam um texto, né, contando uma história sobre como você está vivendo essa pandemia ou o que você está fazendo, para que eu consiga identificar esses elementos da narrativa, que é o enredo, personagens, tá? O tempo, o espaço, tá? E o narrador, que é quem está contando a história. Algo a dizer aí, minha gente? Em síntese, sobre essa questão da redação, do texto narrativo, é isso que a gente tem para hoje. Tem algum questionamento, Eurilene, Sara, que estavam aí, eu não consigo visualizar se tem mais por agora. Não, professor, está tranquilo. Tá? Então, e aí, gente, essa questão de vocês fazerem essa produção do texto e ficar mostrando, é exatamente esse exercício que a gente vai te fazer, porque quando eu ler o texto de vocês, eu vou dizer, olha, eu acho que aqui poderia ter acrescentado, você poderia ter melhorado as descrições do seu personagem, você poderia ter melhorado a descrição do seu espaço, tá certo? Você poderia ter definido melhor o seu tempo. Então, são as coisas que é para a gente exercitar, tá? Essas atividades e para a gente pensar que está tudo diferente, essa questão de que a gente está tendo aulas sem essa proximidade, mas que vocês tenham a possibilidade de exercitarem esse conhecimento, que vocês tenham essa possibilidade de vocês errarem, tá? Aqui a gente está para aprender e a gente aprende com erros e acertos, é que a gente vai fazer o melhor. Tá bom, gente? Se não tem questionamento, né? Nós estamos a 1h12 mais ou menos aqui de conversa, eu falando demais, tá bom? Então, sigam, tem as atividades, e aí eu espero que os outros que não puderam acompanhar aqui ao vivo, né, que depois possam acessar, e se mesmo assim tiverem dúvidas quanto aos conteúdos, né, quanto aos substantivos, suas classificações, e também como os elementos da narrativa, do texto narrativo, a atividade que tem proposta aí, tem lá no roteiro de estudos, tem o meu e-mail, tá? prof.rubervalrs@gmail.com. Está lá no roteiro de estudos, tá? O meu WhatsApp também pode me chamar no privado quando quiserem tirar alguma dúvida. Tá bom, minha gente? Por hoje é só, tá bom? Se não tiverem questionamentos, é isso, tá bom? Boa noite, obrigado pela companhia de vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.